No encerramento da conferência Pensar o Futuro, um Estado para a Sociedade, Pedro Passos Coelho quis afastar aquilo que chamou de falsos preconceitos. O Primeiro-Ministro definiu ainda 3 princípios sobre os quais o debate e a reforma do Estado devem incidir. Primeira consideração, a de que é indispensável dispor de um critério fundamental e geral de orientação política destas reformas. Esse critério, na opinião do Governo, é um critério duplo de maximização das oportunidades para todos, o que implica, obviamente, uma certa ideia de universalidade e a mobilização de recursos para preferencialmente favorecer aqueles que se encontram em situação de maior risco ou maior desproteção na sociedade. A segunda consideração é de que o consenso mais alargado deve ser procurado e de que ninguém tem o direito de se colocar de fora dessa participação responsável. No entanto, por mais escasso que seja o consenso possível de obter, haverá sempre a garantia do consenso imposto pelo limite da nossa Constituição, o que constitui garantia suficiente para afastar velhos fantasmas muito carcomidos pela história, mas que não têm, infelizmente, deixado de ser agitados. Terceira e última consideração. A reforma das políticas públicas que procuramos devem ser enquadradas pelo projeto europeu que defendemos e no qual nos integramos. Freitas do Amaral considera que é provável que Cavaco Silva dissolva o Parlamento e convoque eleições antecipadas. Em entrevista à TVE, o antigo ministro do Governo Socialista afirmou ainda que o PS não está preparado para governar. Se houver uma situação social grave, eu vejo o Presidente da República, Cavaco Silva, como outro qualquer Presidente, a dizer, antes umas eleições, do que uma situação social explosiva e que saia completamente do controle ou em que o poder caia na rua. É evidente que, em circunstâncias dessas, que podem perfeitamente ocorrer este ano, o Presidente da República preferirá sempre a dissolução, devolver a palavra ao povo. O Partido Socialista está preparado? Eu acho que neste momento não está. Jaime Quezado, Eduardo Cabrita e Ana Rita Bessa são convidados deste Enfoque. Obrigado a todos pela vossa presença. Senhor Deputado, começo por si. O PS não está preparado para governar? O PS tem estado sempre à altura dos grandes momentos de Portugal. Esteve assim no verão quente ao defender a democracia, esteve assim mais tarde ao liderar contra as dúvidas de muitos a adesão de Portugal à União Europeia, esteve assim com Guterres ao garantir que Portugal estivesse no núcleo fundador do euro. Nós vivemos um momento particularmente difícil. Porquê? Porque desde setembro Portugal não tem governo. Temos uma maioria que entrou em decomposição, está em cuidados paliativos e aquilo que é o tema deste ano é se este processo de esboroamento e de erosão social se aprofunda ou por iniciativa da maioria, por a ação do Presidente da República, se fruto daquilo que são as movimentações sociais, quando é que se verifica um quadro que permita construir um novo consenso. Um novo consenso deve envolver parceiros sociais, quer os empreendedores, quer os representantes dos trabalhadores, os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa, estabilizando aquilo que é um caminho de declínio. Não é sustentável quando o Banco de Portugal em janeiro, no fundo, enterra já o Orçamento de Estado para 2013, dizendo que a recessão será no mínimo cerca do dobro daquilo que o Governo antecipou. Bem, quando ainda não temos fechadas as contas de 2012, mas tudo aponta para que demonstrem o completo fracasso do Governo em 2012, nós temos de criar um largo consenso nacional que permita dizer o seguinte: perdemos tempo. Temos de renegociar o memorando. O Governo, aliás, assumiu aquela PPP Governo-FMI, divulgada a semana passada, é o programa de Governo para depois de setembro, é o pós este memorando. E, portanto, aquele manifestamente não tem um mínimo de consenso social. E, portanto, temos de criar condições com um consenso social alargado. Que o Partido Socialista tem, para o qual o Partido Socialista tem um dever histórico de ter uma posição ativa e não ficar apenas à espera da decomposição, porque quanto mais tempo passa
pior é para aquilo que é a situação das empresas, para aquilo que é a situação daqueles que acreditam que é necessário criar fatores de dinamismo. E, portanto, eu nesta especulação política muito criativa do professor Freitas do Amaral sobre o que é que faz ou não faz o Presidente da República, não entro muito, não é? O Sr. Presidente da República tem poderes próprios e deve exercê-los. Deve exercê-los nos momentos adequados, sem prescindir de nenhum dos seus poderes. Os seus antecessores mostraram e fizeram de sempre, mesmo contra aquilo que momentaneamente as suas famílias políticas entendiam. Agora, o que me preocupa é a situação social e essa é hoje muito mais grave do que era há um ano atrás. Ana Rita Betts, admite que este cenário atentado por Freitas do Amaral se possa vir a transformar em realidade? Bem, eu não sei muito bem, eu gosto sempre de concordar um bocadinho e concordo plenamente com o Eduardo que especulações sobre o que é que o Presidente da República vai fazer não cabem a muitos, para além do próprio, e muito menos a mim. Mas acho, seguindo a sua linha de raciocínio, na parte em que já tenho mais dificuldade em ver da mesma maneira, aquilo que eu ouço é que esse consenso que todos nós percebemos, e que acho que isso em si mesmo é consensual, que é preciso existir, nas suas palavras, depreende que só pode acontecer se for liderado pelo PS. O que a mim me coloca uma questão de fundo, que é... Não fui assim, então, eu acho que por este governo não é porque já não existe. Muito bem, portanto, a alternância própria seria pelo PS, e a pergunta era nesse sentido. E a minha questão é, eu não vejo como... Porque eu não reconheço no PS uma liderança capaz nesta fase, ou pelo menos uma liderança capaz, não no sentido de competências, obviamente, mas no sentido da substância. E aparentemente não sou só eu, pessoas muito mais qualificadas que eu, como, por exemplo, ex-governantes, como o Augusto Santos Silva, que ainda ontem dizia também na TV 24 que não reconhecia a existência de uma liderança forte no PS. Também não conhecemos um projeto alternativo real para além do tema da renegociação a esse nível, não é? Em que termos e como, não conhecemos, e a única proposta que apareceu, esta da ADSE, foi rapidamente abafada, diluída e deixou de ter importância, e até, para se provar que de facto há algum tom já de campanha, até houve um ex-deputado que veio dizer nas redes sociais que era melhor ter cuidado porque uma proposta dessas interferiria com os interesses de grande parte do eleitorado do PS. Portanto, a minha questão de fundo, se quer que me digam, é esta, para além do PS, por razões óbvias, é a quem é que interessa, quem é que beneficia de facto com uma crise política desta magnitude. Que o Presidente da República mas o PS não beneficia e, portanto, não me viu defender eleições. Não, isso tem razão, não o vi defender ativamente. Nem me viu. Eu percebi que estava preparado. E entendo é que nós estamos em crise política desde setembro. Deixamos de ter o Governo. O Governo hoje não tem o mínimo daquilo que é... Não tem a credibilidade, não é... Enfim, cortou pontos. Eu não percebo, sempre defendi aqui a necessidade de um consenso alargado. Sempre manifestei espantado quando o memorando da Troika era atualizado sem envolvimento. Não percebo, aliás, porque se quer que... Enfim, dificilmente o Governo teria uma liderança do PS mais disponível para gerar consensos. Para... Dificilmente. Conheço bem o Partido Socialista, dificilmente encontraria... Aquilo que quem não conhece tão bem por dentro vê de fora, não é? Dificilmente encontraria. Deixa-me introduzir aqui na conversa o Jaime Quezado. Eduardo, dê-me só um segundo. Admite que, de facto, Jaime, é possível, nesta reforma do Estado, existirem patamares mínimos de consenso? Não, vamos a ver. Eu, antes de mais, relativamente ao que o Eduardo disse, registrei um pouco aquilo que foram os momentos em que o PS esteve, de facto, bastante ativo do ponto de vista da evolução do país, e reconheço, nomeadamente, o Tomás Soares teve um papel importante no pós-25 de Abril, e mesmo na adesão à União Europeia. Registrei também com alguma curiosidade o facto de não ter referido o nome de José Sócrates, não sei se foi por omissão, se foi por talvez ter sido o último e mais recente. Do Tratado de Lisboa, se quiser, ou se quiser da inovação científica, da educação. Não, deve ter sido por lapso. Também acho que foi por lapso. Foi apenas um pequeno à parte. Eu acho que o tema da reforma do Estado, como já disse aqui da semana passada, é um tema fundamental. Ou seja, nós não podemos continuar a ter o Estado que temos. E, portanto, acho que o tema é tão importante que precisa, de facto, ter um consenso muito grande à sua volta. Portanto, aquilo que este movimento decidiu organizar ontem e hoje em termos de discussão do assunto, pode-se contestar a forma e o modus operandi em termos da maior ou menor acessibilidade das pessoas, mas acho que a iniciativa é muito válida e, de certa forma, permitiu que um certo tipo de visão daquilo que deve ser a nossa sociedade viesse a lume, e sei que foram discutidas coisas muito interessantes. Acho que outros o devem fazer, nomeadamente entidades da sociedade civil. E, portanto, eu acho que nós temos que ter aqui, de facto, um patamar mínimo para aquilo que é a abordagem da reforma do Estado. Eu sou dos que defendem que nós devemos ter um Estado adequado
que não é um Estado mínimo, nem é um Estado máximo, é um Estado adequado. E como disse no outro dia, o Estado adequado é um Estado que efetivamente esteja de acordo com aquilo que são as necessidades atuais dos cidadãos, que são diferentes das necessidades dos cidadãos há 20 anos. O mundo mudou, a sociedade mudou, mas que tem também em conta os recursos que temos. Porque nós não podemos, isso é claro, continuar a pagar um Estado para o qual não temos recursos. E, portanto, acho que a discussão tem que ser uma discussão séria, tem que ser uma discussão participada, tem que ser uma discussão realista e tem que ser uma discussão progressiva. Eu acho que não há possibilidades na sociedade atual de ensaiar rupturas muito fraturantes. Porque, de facto, e já disse aqui muitas vezes, o Estado não é uma empresa. E, portanto, nós não podemos gerir o Estado como uma empresa. O Estado tem, de facto, outras nuances, nomeadamente o ser, de facto, o ter, de facto, uma dimensão social, que as empresas já têm muito. Hoje as empresas já se preocupam muito com a responsabilidade social, mas que no Estado tem outras variáveis. Acho que a questão dos recursos é fundamental. Acho que trazer ao de cima a questão dos recursos é decisivo, porque nós, de facto, estamos numa situação de contas públicas bastante complexa e, portanto, não podemos adiar aquilo que são algumas reformas necessárias, mas também é importante trazer ao de cima aquilo que são as novas ideias que, no fundo, não tenham tudo isto. Nós temos de perceber que hoje a sociedade portuguesa é muito diferente do que era há 30 anos, ou há 35 anos, quando foi o Príncipe Cabelo. Nós temos hoje, de facto, uma população, infelizmente, relativamente envelhecida, que a maior parte dela cresceu, muita dela no Estado Novo, portanto, amadureceu depois, assim se pode dizer, na democracia, após o 25 de Abril, e de facto conheceu uma sociedade que hoje é totalmente diferente. Portanto, são pessoas que muitas delas ainda não estão completamente integradas naquilo que é a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, as novas tecnologias, e portanto têm de facto uma dificuldade em perceber isso. Temos depois uma juventude dinâmica, muito conhecedora do mundo, com uma competência e capacidade que dificilmente noutros tempos se podia esperar e que não tem emprego e que não tem acesso. E, portanto, eu acho que a discussão da reforma do Estado vai ter que ter isto tudo em atenção. E acho que, efetivamente, vai ter que ser um processo aberto, ou seja, vai ter que ser um processo aberto, um processo participado, para que as pessoas possam, de facto, sentir-se envolvidas. Em relação às declarações da professor Freitas Amaral, que é uma pessoa que eu também respeito, até pelo muito que fez pelo país noutros tempos, acho que não tem qualquer tipo de sentido. E parece-me muito esquisito como é que uma pessoa com a reputação dele se presta a este tipo de declarações. Eu acho que aquilo que, de facto, menos interessa hoje ao país é haver uma dissolução do Parlamento. Porque, de facto, os tempos não estão fáceis, as alternativas, infelizmente, como já falamos aqui, também não são as melhores, é preciso um processo de construção de um Partido Socialista mais qualificado, mais forte, à altura daquilo que já foi noutros tempos, e pronto, e penso que para o Governo é importante que isso aconteça, e portanto acho que não interessa a ninguém que haja dissolução do Parlamento. Acho que é um fait divers que, como eu digo, me parece muito esquisito ter vindo de quem veio. E o próprio Presidente da República também já por várias vezes sublinhou que é um defensor da estabilidade política e que não quer nenhuma crise, pelo menos na atual conjuntura. Por isso não pode permitir que a crise continue. Eduardo, e isso significa uma intervenção? Isso significa ter responsabilidades, que isto é assim, faça aquilo que é o desconjuntar do Governo. Faça aquilo que é o Governo hoje não é um parceiro reconhecido, nem pelos parceiros sociais, porque é um Governo que adotou uma estratégia de PREC permanente, adotou uma estratégia radical que, como diz o Jaime, fez rupturas, pretendeu fazer rupturas. Mas qualquer Governo tem que fazer rupturas, não é? Não, pretendeu fazer rupturas dizendo que o ir além da Troika assenta num fundamentalismo ideológico que é entender que seria possível um tratamento de choque do qual floresceria um renascimento da economia pujante, bom, e até mais depressa, se possível, do que aquilo que estava previsto no memorando. Bom, o que nós temos hoje é que essa estratégia falhou e, portanto, enfim, o CDS tem um problema de sobrevivência política e, portanto, uma coisa é o que o CDS pensa, outra é aquilo que pode fazer. A dúvida é até quando é que o PSD, que tem, de facto, essa tradição de golpe de Estado interno, até quando é que o PSD... Golpe de Estado interno, em que sentido? É a tradição desde sempre, por isso é um partido que... Essa expressão nunca tinha ouvido, por acaso. Sempre foi assim. Basta ir à sede do PSD e comparar o número de líderes que estão expostos nas paredes com a de qualquer outro partido português. Só mostra que é um partido democrático, e, portanto, com ideias, não é? Mas tem uma tradição de golpe de Estado interno, achando sempre que quem surge, seja a fazer a rodagem de um automóvel, seja levado pelo populismo das distritais, nasce sempre como não tendo nada a ver com o passado. E, por isso, essa é a tradição do PSD. E, portanto, o PSD a dúvida, tem outras tradições, não é? Tem maior estabilidade e de reconhecimento de toda a também sua... Pode significar também uma certa acomodação e de falta reconhecimento de da sua diversidade. E, portanto, a dúvida é... Bom,
enfim, sucedem-se. A sociedade portuguesa já entende que este governo está, enfim, não tem legitimidade para liderar processos de reforma social. A dúvida é até quando é que o PSD se porta a tripla Passos Gaspar Moedas. Essa é, de facto, uma dúvida que, mais do que... Eu até pensei que era mais do que tripla, né? Já falou aqui em quadrupla, aqui não vejo muito mais. Não vejo muito... António Bolas, outras pessoas já falou em tantos nomes, já pensei que o país seja o 7, estou a brincar. Estou como o doutor Aguiar Branco. É uma espécie de quadro popular, não é? Não comento consultores. Ana Rita Bessa, o Governo tem ou não legitimidade neste momento? Para quê? Para governar. Para governar. A certeza que tem legitimidade do voto, foi eleito, tem obviamente legitimidade. E tem legitimidade para avançar com uma reforma do Estado em dimensões não só tem legitimidade, como tem o dever, não é? Preconizadas no relatório do FMI. Que é isso? O FMI não preconiza coisa alguma, a não ser um documento técnico com uma série de propostas que não são para ser vistas nem concomitantemente, portanto, aquilo não é nem um menu, pode ser um menu, mas não é com certeza um guião, não é um roadmap de como o que é que se deve fazer, não tem qualquer filtro político, está escrito logo no início, no sumário executivo, está escrito que é um documento que pretende propor medidas de corte, nem sequer é um documento de reforma ou de refundação ou daquilo que se pretende. Portanto, eu acho que o documento em si, já se falou... Portanto, a reforma do Estado não é aquilo? Não, aquilo não é uma reforma do Estado. Estamos de acordo. Aquilo não é uma reforma do Estado. Mas acho que nem tem esse... Um consenso pouco habitual. Portanto, mas isto é importante. Há bocado perguntava se é possível. A base da reforma do Estado não pode ser nem aquele tempo, nem aquele tipo de documento. Aquilo é um documento que o Governo decidiu pedir, como outros que deve haver, acho eu. Não é? Claro que sim. Eu acho bem que a importância foi aquela que o Governo deu na sua declaração oficial. Não foi só o Governo, foi toda a todos nós. O PS está ou não a colocar-se à margem do debate, Eduardo? Não, o PS tem uma tradição de reforma e, portanto, aquilo é que não é reforma. Portanto, reforma do Estado significa uma reforma ampla, que significa dizer assim, por exemplo, quando temos 6 mil milhões de euros disponíveis para injetar na economia, porque é que a prioridade é nacionalizar o Banif. Não há aqui vacas sagradas na discussão daquilo que é o papel do Estado. Uma agenda para discutir em menos de um mês, com base numa comissão anunciada pelo ex-líder Marcos Mendes, essa comissão não existirá. Ficará tão vazia como esteve aquele número do Palácio Foz. Irão lá os deputados... Nós não sabemos se esteve vazio ou não é? Era aberto, não podia ser citado. E, portanto, aquilo não é uma forma séria de reforma do Estado. Reforma do Estado, coisas sérias são. Foi o que foi feito na educação, por exemplo, sem facilidade nenhuma. Você vem sempre com a Maria Rodrigues, já discutiu 20 vezes a Maria Rodrigues. Não, foi feito na ciência, foi feito na educação. A reforma do Estado é preciso ser discutido num contexto de médio prazo, num contexto de facto de gerar consenso. E não com base numa calculadora de um governo incompetente em cima de um tempo e que faz um acordo social a que hoje rasgou a seguir. Mas temos ou não que debater esta questão já? Não, temos que tê-la já. Temos que país aguenta adiarmos este debate. Desta forma falarão sozinhos. É isso que o país já percebeu. Isso é parte do problema, não é, Eduardo? Exatamente, e portanto o Governo está à margem deste debate. O Governo ou o PS? Quem é que está à margem do quê? Dado que o Governo tentou... os parceiros sociais não reconhecem isto como base de debate. No Parlamento não haverá... Mas isto o quê, Eduardo? Não é uma base de debate. Nós assumimos todos que o documento do FMI é uma base de debate. Não sei, é um documento muito importante, muito bem feito, no qual participaram 10 ministros e que põe em inglês muito aquilo que é a agenda extremista do Governo. Houve aqui alguma gestão de comunicação... Essa agenda extremista arromba o consenso. Houve aqui alguma gestão de comunicação menos feliz, já falamos sobre isso. Mas isso já falamos sobre isso. E a comunicação... Agora, diria o seguinte, o Governo... Para mim, não é claro se foi uma gestão infeliz ou se foi uma gestão Não, infeliz no sentido ponderada. em que as consequências que teve, se calhar, não foram pensadas. Eu acho que o Governo ter pedido ao FMI, que é uma entidade que está a acompanhar e monitorizar a evolução da dívida portuguesa, foi correto. Ou seja, no fundo, é envolver quem está no processo em termos de também dar o seu contributo. O FMI é uma... Os 10 ministros que são coautores daquele péssimo documento. Não. Estão lá na primeira página. 10 ministros e 5 secretários de Estado que são... Deram a sua opinião sobre o assunto. E daqui alguns deles venham depois dizer que está cheio de erros. Deixa-me fazer uma coisa que eu concordo consigo. Isto é, reforma do Estado... Eduardo, vamos só deixa-me fazer uma coisa. Atenção, é que um ponto de Eduardo monopoliza a discussão toda. Deixa-me só dizer uma coisa que é o seguinte. Eu concordo que em Portugal se fez uma excelente reforma da ciência. O professor Mariano Gago fez uma excelente reforma da ciência em Portugal. Áreas. Agora, estamos a falar de
trabalhos que são feitos durante 10 anos num contexto... Mas calma, deixa-me explicar. Num contexto em que a economia e as finanças o permitiam. Agora, o problema é que nós temos numa situação de emergência. Pode haver o risco de não haver dinheiro para pagar aos funcionários públicos. E, portanto, perante essa situação de emergência... Mas, hoje, esta situação de emergência, em parte, também é a responsabilidade do Governo, porque o lançar deste debate... O Governo já devia ter lançado o debate há mais tempo. O Governo já devia ter lançado há mais tempo. Nem o lançou. E eu penso que o próprio Governo reconhece isso. Jornal de Negócios. O Governo reconhece que devia ter lançado isto há mais tempo. Agora, lançou no tempo possível. E no tempo possível que é hoje... Fez uma fantochada durante 2 dias à porta fechada. Não está lançado porque nestes termos não terá debate. O debate hoje para ser feito com seriedade... Não, lançou porque pôs o país a falar nisto. Mas não seja isso. Não pôs o país a falar disto. Fez uma coisa que fede ideia que põe... Qual é o tema das televisões e dos jornais? Qual é o tema dos jornais e das televisões? Quando é que a certidão de óbito este governo é posta? Põe a fé deveres políticos e estamos a perder tempo para os... Você fala muito da certidão de óbito. Ana Rita Bessa, este debate é lançado tardiamente? Acho que nem vale a pena ter essa discussão. É no tempo que é, foi agora, é agora que é para começar. Eu já estou cansada de olharmos para trás. Agora é o tempo que é. Pronto. E, portanto, é a partir daqui que temos que andar para a frente. Discordo completamente destes discursos fatalistas da certidão de óbito e que o discurso já está morto à partida. Não é real, está a começar agora. Não o teria lançado assim. Perfeito. Se tivesse fechado, se tivesse sido feito à porta fechada... Só para não citar os mesmos. Mas se tivesse sido feito à porta fechada, o Eduardo não estava a ter esta conversa e era muito pior do que ter sido feito à porta aberta com reservas. Vai saber, vamos todos saber, porque vai ser... Vai afetar aqui convosco com todo o gosto. Eduardo, o Governo alterou unilateralmente, clandestinamente, 6 vezes o memorando de entendimento para estas reformas. Manifestamente. Isto é o Portugal pós-memorando. Isto é o Portugal pós-setembro. Se fosse pós-memorando, eu estava feliz. Isto é o Portugal pós-memorando e para isto, manifestamente. O Eduardo está a ser pouco colocado até porque não deixa os outros falar. Peço desculpa. Manifestamente para isto não... O Eduardo está a defender uma posição que nem é muito a sua, né? Dá-me a ideia que o Eduardo nem é propriamente um grande adepto daquilo que é hoje a dimensão do atual Partido Socialista, se me parece, não é? Mas tem alguma dúvida que o Partido Socialista, se não há aquilo que eu lhe disse, que foi o Governo, não percebo, e errou completamente ao não envolver um Partido Socialista provavelmente com o qual teria condições únicas. Mas gerar não se quis envolver? O Partido Socialista adotou uma postura... O Partido Socialista adotou a postura mais fácil, que é, no fundo, de não ir a jogo, para tentar criar um contexto de diversidade. Está em jogo com aquilo que é formas sérias. O Partido Socialista não tem poder para as formas sérias. Nos Açores, em Lisboa, quando esteve no Governo, o Partido Socialista tem uma experiência de Governo que não tem nada a ver com esta palhaçada relvas. Mas estamos numa situação de emergência onde é preciso... Por isso mesmo há que tirar esta incompetência e há que reabrir o debate. Mas não há tempo também. Eduardo, vou tirar a palavra a partir de agora. Não é censura. Não é censura, estamos limitados pelo tempo, Eduardo. Ana Rita Bessa, faça favor. É o seguinte, para voltar, para fechar a coisa no início, nós claramente já estamos em campanha, porque isto é um discurso muito informado para o nosso habitual. Em campanha. Acho que é preciso mais tranquilidade. Meus senhores, muito obrigado a todos. Não tem que sobreviver este governo. Mais tranquilidade na abordagem das questões, porque isso dá uma postura claramente de muita intranquilidade em relação aos temas. Meus senhores, tranquilidade é o governo que acabou. Meus senhores, eu adoraria continuar este discurso com vocês. É sempre um prazer tê-los aqui. Muito obrigado a todos. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.